Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs, graças a Deus por esta rica e feliz oportunidade essa nos concedida por Deus Pai Todo-Poderoso, por Jesus Divino e amado Mestre, sempre à mão, sempre aberto, agradecer esta rica e feliz oportunidade, agradecer a Jesus, a Deus Pai Todo-Poderoso, à Virgem Santíssima e também à espiritualidade que nos guarda, protege e ilumina. Dessa forma nós aqui estamos percorrendo este caminho nosso, não é? Hoje nem era para fazer vídeo, mas aqui estou, com todo o carinho, todo o gosto, página do YouTube, páginas do Facebook, páginas do WhatsApp, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, todos nós, não é? Temos os nossos dias, todos nós temos as nossas condições, não é? Que às vezes querem tomar conta das situações de cada um de vós, não é? Pois é, mas nós temos que ser mais fortes que isso, temos que ser mais fortes do que isso e pedir sempre a proteção dessas grandiosas falanges, dessas egrégoras, desses mentores espirituais, guias espirituais, para nos assistirem, para nos guardarem, nos protegerem. E hoje vou começar aqui por a abertura, que hoje vou falar num tema simples, que é a nossa iniciação, que é uma coisa só para explicar aqui alguns pormenores que me perguntaram, não é? Perguntaram-me também da linha de passe, mas irei falar da iniciação. Então vou só ler aqui um pouco que é uma abertura de quando nós iniciamos algo espiritualmente, mentalmente, não é? Buscando algumas forças e sintonias. Ler aqui: ao Senhor Deus Omnipotente suplicamos que envie para nos assistirem espíritos bons, que afaste os que nos possam induzir em erro e nos conceda a luz necessária para distinguirmos da impostura a verdade. Afasta igualmente, Senhor, os espíritos malfazejos, encarnados e desencarnados, que tentam lançar entre nós a discórdia e desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se procurarem alguns deles induzir-se aqui, neste momento, faz que não achem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos designais a vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, preservai-nos de toda a ideia de egoísmo, orgulho, inveja, ciúme. Inspirai-nos indulgência e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes e ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, em suma, que, pelos sentimentos de que nos achemos animados, reconheçamos a vossa influência salutar. Dai aos médios que escolherdes para transmissores dos vossos ensinamentos
a consciência do mandato que lhes é conferido e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento precisos. Se na nossa reunião estiverem pessoas, porque isto é uma reunião, não é? Com certeza, eu aqui e vós daqui a pouco desse lado, me vendo. Se na nossa reunião estiverem pessoas que tenham vindo, impelidas por outros sentimentos que não os de bem, abri-lhe os olhos, dá a luz e perdoai-lhes como nós lhe perdoamos. Se trouxerem malévolas intenções, pedimos aos espíritos, pedimos especialmente aos nossos espíritos guardiões, mentores particulares da nossa individualidade, o nosso guia espiritual, no meu caso, Pai João das Almas, que nos assista e por nós vele. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, é sempre uma bênção, é sempre uma iluminação nós podermos realmente fazer a diferença, não é? Nós poderemos sempre fazer a diferença nas nossas vidas, a diferença nas vidas de alguém, a diferença porque vós desse lado, nós somos médiuns, nós somos seres físicos, nós apanhamos no nosso dia-a-dia todas as dificuldades. Nós, antes de sermos médiuns, vamos lá falar desta forma e por este prisma, nós antes de sermos médiuns, começámos por ser pacientes dos tempos, não é? 90% poderei dizer que é assim, 95%. Por acaso, não foi a minha condição, poderia ser, como não é a condição de muitos outros, não é? Que entram logo diretamente, sem haver o convite, achando cada um dos médiuns, mestre, ninfa, achando a necessidade de fazer o seu teste, sem esperar que uma entidade espiritual lhe abra aos olhos da razão, lhe faça clarear essa visualização que lhe virá trazer alguns benefícios kármicos, alguns abrandamentos, não é? Então nós começamos a nossa iniciação, todos nós. Foi a primeira condição, a nossa iniciação é inclusivamente o primeiro passo. A iniciação é o primeiro passo, é a primeira consagração do médium na corrente indiana do espaço, na nossa doutrina, nos templos do amanhecer. E inclusivamente significa a admissão do mestre, da ninfa, do homem, da mulher, que até então ainda não é médium, não é mestre, mas é um futuro mestre, a admissão dele com como um elo da nossa corrente indiana do espaço, não é? Tornando, inclusivamente, apto ao trabalho em alguns setores do templo, não é? De forma que possa manipular as energias na medida, pois é, aqui é na medida da sua capacidade. Cada um manipula as energias que está capacitado para manipular, da sua capacidade, que irá sempre, inclusivamente, que irá aumentando pela continuidade da nossa
a ação na lei do auxílio, não é? E também pelo conhecimento das leis. O conhecimento das leis no dia a dia, na sua vida, não é? De conformidade também com a sua conduta doutrinária, porque se torna muito importante a nossa conduta doutrinária, embora às vezes, quase sempre, muita vez, se veja tanto absurdo, não é? Mas a conduta doutrinária, Quatai 108 sempre frisava, os nossos mentores frisam a conduta doutrinária por determinação, inclusivamente, do trino Araquém, não é? No ano já 2000 e não sei quantos, o desenvolvimento para os menores de 16 anos só seria autorizado por indicação expressa de um trino, do trino Araquém, no Templo Mãe, não é? Atualmente, depois passou por conta do seu desencarne, não é? Passou do desencarne do trino Araquém, essa autorização passou para o trino, eu não quero mentir, mas acho que foi, aqui agora deu-me um branco, mas acho que foi o trino Sumaná, não é? Sumaná, e pelo presidente dos tempos do amanhecer, não é? Tendo, teria que ser anexada à folha assinalada pelo responsável do menor, o pai, a mãe, um tutor, vamos lá, juntamente com a sua cópia, a sua certidão de nascimento para comprovar a sua idade. Aqui é como o casamento nos tempos do amanhecer, terão que ter uma cópia do casamento no registro civil, não é? Para depois poderem casar dentro da corrente indiana do espaço. Então, a certidão de nascimento do menor, sendo que, após esta iniciação, esse menor irá esperar inclusivamente completar os 16 anos para então fazer a sua consagração de elevação de espadas. Pois é, elevação de espadas, que é já o segundo passo iniciático, como todos nós sabemos. E desta forma prosseguir a sua jornada. O médio iniciado é aquele que se propôs superar inclusivamente a sua faixa kármica, em busca de melhor condição espiritual. Todos nós, atravessando os diversos portais das consagrações, dedicando-se à lei do auxílio, do amor, da humildade e da tolerância, integrado em um sistema crístico, como todos nós sabemos. Embora tudo isto, no dia a dia, há tanta gente que se esquece destes pormenores
destas condições que parece que está caminhando nos templos, trabalhando nos templos, como se estivesse fazendo um trabalho físico sem a maior noção, sem às vezes a maior capacitação, sem a maior harmonia, sintonia, e vão fazer entram dentro dos trabalhos para, enfim, mas a responsabilidade cabe a cada um. Então, para dar entrada no sistema crístico, no castelo, todos passamos pelo castelo do silêncio, não é? Todos. Pois é. No castelo do silêncio, o médium recebe o seu primeiro raio como um espírito. Todos conhecem o grandioso ministro Dharma Shinto, não é? Nós recebemos um raio que significa um raio que é um espírito a caminho de Deus. Ou seja, muitos já ouviram falar, não é? Muitos já ouviram falar de Eridan, não é? Emitido inclusivamente pelo oráculo de Simiromba de Deus, como um passo inicial na corrente indiana do espaço, na doutrina do amanhecer. O médium todos os médiuns tiveram o seu desenvolvimento, onde os nossos plexos são trabalhados, manipulados, e depois todos nós tivemos aulas especiais, preparando inclusivamente para o novo e importante passo, que é o da iniciação, Dharma Shinto, que significa, como eu já disse, a caminho de Deus. Pois é. A caminho de Deus todos nós deveríamos estar. Quer estejamos na corrente indiana do espaço, quer estejamos fora, todo o ser físico deveria estar a caminho de Deus. Mas mesmo dentro da corrente indiana do espaço, se está perdendo esta simbologia, esta crença, esta visualização de chegar, de entrar mais perto de Deus, no caminho de Deus. Porque quando todos nós recebemos, na maior parte dos casos, mais força do que poderemos, inclusivamente, inicialmente, manipular, há muitas condições que recebem muito mais força do que aquelas condições que podem manipular. Inclusivamente, nem as sabem manipular. Eu conheço mestres, ninfas, que receberam no Castelo do Silêncio, no Castelo da Iniciação, salve Deus, na presença desse grandioso ministro, Dharma Shinto, que não sabem manipular essas forças. Nunca tiveram a condição de manipular essas forças, mas só Deus para ter, só Jesus para nos minimizar as nossas dores kármicas. Então, nós poderemos inclusivamente receber inicialmente mais forças do que aquelas que podemos manipular, porque a princípio nós todos, a princípio, participando de trabalhos no templo, não é? Qualquer trabalho, claro que começamos por os melhores, não é? Mesa evangélica, tronos, não é? Então, esse mestre, essa ninfa,
ele ainda não sabe a força que tem. E, inclusivamente, o que faz com que, como não sabe essa força que pode manipular essa energia, faz com que cada médium às vezes vá, inclusivamente, mais e mais devagar, não é? Mais devagar. Desta forma, se conscientizando mais ao longo da sua caminhada, jornada, se conscientizando, vai tendo a verdadeira consciência da sua potencialidade, na medida que se descarta de alguns aspectos da vossa personalidade. Por a nossa ação, por a nossa atuação na corrente indiana do espaço, dentro dos vários trabalhos, vamos adquirindo conhecimento, capacidade, conhecimento e capacidade para manipular essas forças dentro da corrente indiana do espaço. Porque eu já não falo fora, porque há muito médium trabalhando fora. Há muito médium trabalhando fora. E digo mais, há muito médium, salve Deus. O médium, graças a Deus, o médium, nós médiuns, diminuímos as nossas cargas energéticas pesadas, as correntes negativas, tornando-se mais, inclusivamente mais sensíveis às vibrações dos planos espirituais, aumentando desta forma a nossa consciência e aí sim melhorando a emissão dos nossos fluidos, ectoplasmáticos. Essa consagração deriva, como todos sabem também, ela já é muito antiga, eu acho que já fiz um vídeo ou dois sobre isto, deriva da iniciação de Osíris, não é? Que foi realizada na Câmara Real da grande, por isso existe lá a pirâmide, da grande pirâmide no Egito, pois é, da qual se encargavam as sacerdotisas de Horus. E quando Pitya, não é? Pitya, que é uma encarnação de Tianeva, de Kotai 108, não é? Determinou que fossem feitas as iniciações na Cruz do Caminho, ali reuniu as sacerdotisas de Horus, que haviam ido de uma terra qualquer, que agora passou-me, que eu, se me lembrar, já digo, e que por orientação dos planos espirituais encarregou-as da consagração, que passou a ser designada como iniciação. Ora, nós quando falamos na iniciação, falamos no grandioso ministro, não é? Dharma-Shinto, passando as sacerdotisas a serem chamadas Dharma-Shinto. Todos nós conhecemos as nossas irmãs Dharma-Shinto, não é? Pois é.
estou lembrando aqui de uma nossa irmã do tempo do pai, enfim, graças a Deus. Então, desta forma, dando origem a esta grandiosa falange que até hoje é incumbida da iniciação, ou seja, a dar mochinto, elas fazem a corte, servem o vinho e ajudam na entrega das rosas ao médium. O médium inicia a sua jornada a caminho, como é bom sempre dizer isto, vir este pensamento à memória, a caminho de Deus. É um caminho custoso, sabem? É um passo custoso, que muitos não aguentam. É difícil, é demorado, mas no fim se obtém um grande mérito. Então, que é o passo a caminho de Deus, conduzido, inclusivamente pela corte. Todos nós saímos descalços, porque descalços, envolvidos pelo manto, não é? Que nós não podemos tocar, e com um capuz. Não é, meus irmãos, não é um barrete, é um capuz, porque esse capuz tem um grande significado. Esse capuz, essa capa, tem um grande significado, e o nome dele é capuz, não é barrete, tá? Tanto que nós não lhe podemos tocar, não é? Então nós vamos com esse capuz cobrindo toda a nossa cabeça, nós ficamos descalços. Então, descalços, que maravilha, em contacto com o chão, com a natureza, com um dos 5 elementos. Porque não devemos nós não devemos entrar no castelo da iniciação transportando impurezas, e enquanto cada um faz a sua movimentação no templo, não é? Aquela movimentação demorada, aquelas voltinhas no templo, conduzido inclusivamente por uma grandiosa corte, passando pela pira, vão sendo, nesse trajeto, com essa corte, vão sendo descarregadas as nossas energias pesadas, que são energias negativas. Pois é, energias negativas. E também, meus irmãos, uma outra condição mais importante, muito importante, às vezes descarregamos também as forças esparsas, o que é muito facilitado pelo contacto dos nossos pés descalços diretamente com o chão, sem uso de sapatos, botas do calçado. O manto, desta forma, proporciona a cada um de nós a proteção integral aos nossos chakras, a capa, aos nossos chakras, preparados e abertos para quê? Para receber a força da iniciação. Ficando desta forma expostos, nós médiuns, expostos na altura, expostos a algumas interferências, se não estivéssemos protegidos. O capuz, penso que já todos sabem, não é? Estamos aqui revivendo a iniciação do Divino Mestre Jesus, divino e amado Mestre.
feita pelos grandes iniciados no Tibete, não é? Pois é, porque que cobriram o seu rosto os seus rostos cobriram os seus rostos diante da grande luminosidade, claridade, reflexo que resplandecia do divino e amado Mestre Jesus. Desde que começa a sua jornada até quando volta, o médium, tanto a parar como doutrinador, recebe igualmente 7 mantras de força. Dharma-shinto, não é? Dharma-shinto, que é o mesmo que dizer: tenho ordem divina para te colocar a caminho de Deus. Pois é, a caminho de Deus. 31 minutos. Ainda vou falar aqui um pouco sobre a linha de passe, porque a linha de passe, ela é um trabalho normal, com pouco ritualística, não é? A linha de passe que todos já conhecem. O ambiente na linha de passe é um trabalho. O trabalho da linha de passe, ele é um trabalho evangélico, não é? E também requer, de igual modo, de grande concentração e rigor. Não necessita do encaminhamento para passar na linha de passe do preto velho, preta velha, vamos lá. Ali, os nossos caboclos e pretos velhos, né? Porque se pode apresentar um preto velho na linha de passe. Os caboclos e os pretos velhos, vamos falar nas duas condições, não é? Porque pode se apresentar ali as duas entidades espirituais. Ali retiram as cargas negativas ao paciente, ao médium, resíduos ou às vezes irradiações que tenham ficado, é por isso que é o último trabalho, que tenham ficado nos pacientes por os vários setores por onde passaram. Eu costumo contar a seguinte forma que acontece a mim. Começo a trabalhar, normalmente mesa evangélica, entro bem, fico com uma ligeira dor de cabeça. No início aquilo ainda me causava alguma confusão, não é? Até que me apercebi que a dor de cabeça iria durar sempre. Todo o trabalho, todos os trabalhos que eu fizesse, todos. Começava na mesa evangélica e duraria nos tronos onde tivesse, cura onde fosse. Mas no fim, na linha de passe, eu ia fazer a linha de passe, salve Deus. Quando acabava a linha de passe, a dor de cabeça tinha desaparecido. Espetacular, não é? É sinal que algo resíduo negativo estava me incomodando. Não é nenhum mentor de luz que está ali incomodando. Não. Porque nós começamos na mesa evangélica e algum irmãozinho poderá ter deixado ali no médium, no mestre, na ninfa, algum resíduo, alguma condição que nós vamos aos tronos, o mentor vê, sabe, o preto velho, preta velha, mentor, mentora, não importa, mas que também não é para mexer. Por muito impressionante que pareça, não é para mexer. Percorre todos os trabalhos daquela forma, com aquela, pode aí fazer o que quiser, defumação, junção, randi, cruz do caminho, enfim. Mas na linha de passe, a mim, é
acabava. Sinal que o que estava lá incomodando saiu com essa desimpregnação. E, claro, normalmente o trabalho tem início, também tem horário, né? Tem início às 10 horas, podendo-se prolongar até ao meio-dia, às 12, reabrindo às 15 horas, podendo-se prolongar até ao término dos trabalhos nos mais variados templos do amanhecer, não é? Pois é. Os médiuns, este trabalho deverá ser aberto com um mínimo de 3 aparás, como também todos sabem, não é? Mas me perguntaram aí algumas coisas que eu explico aqui neste pequeno esclarecimento, porque isto tem pouco que explicar, a linha de passe, não é? É aberto com 3 médiuns aparás, que deverão estar pelo menos emplacados. Tem outra, não é permitido aparás médiuns de incorporação na roupagem de prisioneiros. Roupagem de prisioneiros não é permitido. O ritual em si, ele é simples, não é? É simples. Um mestre de adjuração, tendo feito a sua preparação, toma a sua posição em frente, normalmente em frente aos médiuns, não é? Serve-se do sal, serve-se do perfume, se unidizem, não é? Vai-se anudizar o sal, o perfume, e desta forma convida os médiuns para fazerem o mesmo. Claro que já todos estão conscientizados dessa condição. Em seguida, os aparás, os médiuns de incorporação, tomam as suas posições, que, enfim, tomam as suas posições sobre a orientação do comandante. Os pacientes ainda em fila, ainda aguardam, não é? Aguardam do lado de fora, como é natural, ou num local determinado pelo comandante, não é? E desta forma o comandante faz uma breve harmonização, porque é sempre bom fazer uma breve harmonização. Por exemplo, faz uma breve harmonização, faz um Pai Nosso, que é uma prece tão linda, tão bela, tão maravilhosa, e abre com a sua chave, pedindo a sua chave, a sua emissão, não é? Pedindo a presença das entidades. Ora bem, ali é uma linha de caboclos, não é? É uma linha de caboclos, com certeza. Contudo, se incorporar ali pretos velhos, eles serão bem-vindos. Porque não há necessidade de se, naquele local, não há necessidade, salve Deus, de se identificar os caboclos. Normalmente, em todos os tempos, se calhar, pedem a identificação, mas por lei não há necessidade de se identificar os caboclos. Em seguida, encaminha-se, claro, encaminha-se os pacientes que, ao se servirem do sal, recebem, como todos sabem também, o passe de 3 entidades espirituais diferentes. Não é ir a um, ir a outro e depois voltar ao mesmo, não. É de 3 entidades diferentes. Aqui ele mesmo lembrou-me aqui da sessão branca, para ter aquele
brochezinho da sessão branca, não é? Tem que fazer 3 sessões seguidas. Há aqui certas condições. 3 entidades neste trabalho. Não é um trabalho, linha de passe, meus irmãos, minhas irmãs, é um trabalho que não há comunicação, não há mexidas, tocadas no paciente, não há, por amor de Deus, não há mexidas no paciente. Após o terceiro passe, a terceira entidade, o paciente passou na terceira entidade espiritual, se anudizam do perfume e é o quê? São dispensados. Após o atendimento dos pacientes, todos, o comandante agradece às entidades espirituais, mas se algum médium sentir necessidade, desejar receber um passe magnético, o comandante, com certeza, fará com que ele seja atendido. Então, desta forma, após esse pequeno interrego, após as desincorporações, o comandante, o que é que ele faz? Encerra e aguarda novos pacientes para que possa abrir novamente, porque este trabalho da linha de passe, este trabalho poderá ser aberto e encerrado quantas vezes forem necessárias. A linha de passe até é uma, meus irmãos, minhas irmãs, a linha de passe é um trabalho até muito simples, não é? Muito simples, que tem pouco que saber, tem pouco que é do mais simples que possa haver. E como ele é tão simples, também pouco mais haverá a dizer. Há trabalhos que nós poderemos falar muito. Por exemplo, também a cura é uma condição que requer, não é, algumas condições, mas também é simples. Já o Randi é diferente. Já a cura evangélica é diferente. Já há trabalhos que são mais trabalhosos, há trabalhos que são mais, na sua prática, são um pouco mais elaborados, vamos lá, mais complexos, mas acima de tudo, meus irmãos, minhas irmãs, para todos os trabalhos tem que haver uma condição: é a sintonia, é a harmonia, porque a complexidade não se faz às vezes no trabalho. A complexidade às vezes está na nossa mente, é nós não estarmos em conformidade mesmo com aquela simplicidade de trabalho, porque o simples requer harmonia e equilíbrio à mesma, não é? Então, meus irmãos, e assim desta forma falei da iniciação e da linha de passe, não é? Então, agradecemos aos bons espíritos que se dignaram a comunicar-se conosco e rogamos-lhes que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que, ao sair daqui, cada um de nós se sinta
fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que tenham participado na nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, página do YouTube 45 minutos, página do YouTube, página do Facebook, página do WhatsApp, a todos eu desejo um lindo e abençoado dia. Que Jesus, divino e amado Mestre, nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Que a Virgem Santíssima nos ilumine, que os nossos mentores possam nos proteger, guardar e iluminar nas nossas dificuldades. Acima de tudo, desejo a todos uma linda e abençoada noite. Meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade. Mesmo só me ficou faltando, que eu estou aqui a ver se me lembro, ali um nome que passou, mas penso que mesmo hoje, enfim, salve Deus. Salve Deus.